Fantasma Civil, 2013. Quem anda em silêncio sabe o som de seus passos. Se não tem sapatos, não está descalço. Ainda há o asfalto, onde nasce uma flor que se cala sob o piche, até a próxima chuva, sob o silêncio dos passos de quem anda descalço. Como é que foi o convite para participar do Fantasma Civil? Bom, já faz mais ou menos uns 2 anos que eu conheci o Ricardo Corona, que é o curador do projeto, né? E desde que a gente se conheceu, eu comecei a mostrar alguns poemas para ele. E aí ele gostou de algumas coisas que eu mostrei para ele. E foi uma oportunidade, né, ímpar, que eu, sei lá, muito legal que ele me fez esse convite para participar e eu aproveitei, né? Estamos aqui. Quem anda em silêncio sabe o som de seus passos. Se não tem sapatos, não está descalço. Ainda há o asfalto, onde nasce uma flor que se cala sob o piche até a próxima chuva, sob o silêncio dos passos de quem anda descalço. Gente, ele fala do silêncio e a gente aqui com maracatu. Você escreveu especialmente para essa coletânea ou você já tinha? Não, eu já tinha escrito antes já. Acho que é esse tema do silêncio é um tema importante para mim. Sério? É. Eu acho que, de certa forma, a arte moderna caminhou para o silêncio, assim, né? Isso, de certa forma, a gente vê no que o Malevich fez com digamos, como que eu posso dizer isso? O Malevich, nas telas do Malevich não há nenhuma forma, não há cores além do branco, né? Às vezes há somente pontos. E a própria poesia, depois da poesia concreta, de certa forma caminha para o silêncio, né? E até, de certa forma, né, vai na direção do poema da poesia semiótica e vai na direção dos signos das imagens que não necessariamente significam alguma coisa. E de uma maneira muito aberta, claro, para quem está vendo, olhando e tal, mas ao mesmo tempo também caminhando para a não expressividade, né, para não dizer nada. E de certa forma é um silêncio. Essa temática do silêncio também é um tema importante para mim, sobre o qual eu estou sempre pensando, assim. Que legal. Me ocorreu uma pergunta no meio do que você estava falando. Mas como que foi a abordagem do Ricardo quando ele falou, olha, eu preciso... Porque tinha uma direção esse trabalho, né? Justamente. Ele me pediu poemas que tivessem mais a ver com a cidade, tivessem uma temática mais urbana, né? Eu acho que ele se interessou por esse poema por causa do asfalto, do piche, né? E nesse poema, na verdade, há um pequeno diálogo assim com um poema do Drummond, né? Que é a flor, agora eu me esqueci do título, mas que diz que, né, uma flor nasceu no asfalto, né? E esse poema é o poema do Drummond do qual eu mais gosto, assim. É o meu preferido do Drummond.
E nesse poema também o Drummond diz que o meu ódio é o melhor de mim, então tem alguns versos desse poema são importantes para mim. E aí o Ricardo me pediu alguns textos que falassem, que tivesse alguma coisa a ver com cidade. Isso seria inevitável para mim porque acho que, né, eu venho de uma cidade relativamente grande, assim, e sou uma pessoa urbana também. Eu gosto de cidade, assim, das cidades, né? Gosto muito do campo, do mato e tudo mais. Também cresci muito envolvido com pescar, né? Ir pescar com meu pai e viajar no meio do mato, em estrada de terra. Mas eu gosto muito da cidade, da vida da cidade, né? Nesse sentido também eu me aproximo, gosto muito do Baudelaire, né? Por ser um poeta da cidade também. Então o Ricardo me pediu esses textos que tivesse alguma temática, que tratasse de alguma maneira da vida citadina, na vida na cidade. E aí ele escolheu esse, né? Sensacional, porque às vezes os sons da cidade chegam a ser quase insuportáveis, mas aí quando você os tira, fica difícil viver também, né? A gente que é urbano. Para quem está acostumado, o som da cidade é meio que de certa forma é uma companhia, né? Porque embora a gente tenha todos esses clichês que a gente sempre repete, né? Que a gente está na cidade, mas ao mesmo tempo é solitário, mas pelo menos a cidade também de certa forma é a nossa companhia, né? O tempo inteiro, assim. Tá sempre nos acompanhando, né? A cidade como um todo, assim. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. É feia, mas é flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Como que as pessoas, se elas quiserem ver mais poemas teus, como que elas podem achar? Bom, eu ultimamente tenho divulgado algumas coisas no Facebook, né? Então é relativamente fácil de me encontrar, basicamente me procurar no Facebook. Eu tenho um blog também que, se as pessoas quiserem procurar no Blogspot, é só escrever o meu nome também, Roosevelt Rocha, né? E aí tem, procurando na internet, as pessoas vão encontrar alguma coisa a mais que eu escrevi, né, em textos acadêmicos também, sobre outros temas também, né? Bom, gente, então é isso. Pesquisa lá na internet, Roosevelt Rocha. Vocês vão encontrar mais algumas coisas. Obrigada, Roosevelt. Obrigada. Poesia. E a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia e cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê?